Tem muita gente que acha que para ser criativo tem que viver de inspiração, momentos de inspiração. Mas quando na verdade os grandes artistas têm uma coisa em comum, que é consistência e rotina. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Oi gente, eu sou a Ana, sou fotógrafa documental de casamentos e hoje eu trouxe um vídeo que eu acho que é um assunto um tanto quanto polêmico no nosso meio criativo, mas que eu acho que precisa ser conversado. E eu vou começar desmistificando a ideia do gênio criativo, né? Eu acho que a sociedade romantiza demais a ideia do artista boêmico que cria quando tem vontade, que vive como ele quer e que acorda, né? Fica a madrugada inteira acordado pensando numa ideia, trabalha de noite porque não consegue criar durante o dia e vive de vontade de trabalhar. Mas a verdade é que na prática isso só gera frustração, caos, desordem, acúmulo, e é sobre isso que eu quero conversar contigo hoje. É que a verdade é que a inspiração ela não vem do nada e ela não vem sempre. Tu depender da inspiração para trabalhar faz com que tu não seja constante nas coisas que tu cria, né? E também faz com que tu não seja constante na tua empresa, que tu só faça quando tem vontade. E depender de vontade, gente, é coisa de criança, né? Criança faz aquilo que tem vontade. Pessoas adultas fazem o que precisa ser feito. E eu confesso que eu já fui esse tipo de pessoa. Eu pensava que eu não posso ter uma rotina. Eu trabalho com arte. Como assim eu vou ter uma rotina igual todos os dias? Isso vai acabar com minha criatividade. Eu preciso estar sempre inspirada, eu preciso estar em lugares que me inspiram, fazer coisas que me deixam inspirados. E que baboseira, né? Eu entendo hoje, eu vejo que imaturidade era essa minha cabeça de pensar desse jeito, né? E esse era um dos grandes motivos que eu não conseguia crescer, não conseguia ter consistência em nada, não conseguia entregar nada no prazo, estava sempre frustrada. E é justamente por isso que eu me senti assim. E a rotina que eu achava que ia me atrapalhar, que ia acabar com a minha criatividade, era o que me dava espaço para pensar de uma maneira clara, para ter tempo para fazer coisas que me possibilitavam se sentir mais criativa ou me fazer mais criativa, né? E essa é a verdade. Quando a gente tem uma rotina que funciona, que faz bem para o nosso trabalho, a gente consegue ter espaços nessa nossa rotina, nesses nossos dias, para fazer coisas que nos deixam criativos ou que inspiram, né, a nossa criatividade. E é justamente a ideia que as pessoas têm, né, que a rotina ela mata a criatividade, quando na verdade ela te dá espaço para criar. Ela te dá a possibilidade de colocar outras coisas na tua agenda e com base nisso, né, criar coisas diferentes. E quando tu organiza o teu tempo, os teus processos, tu acaba não vivendo mais no caos, né? E tu sabe como é viver correndo atrás de prazo ou deixar, né, para criar, para editar, para fotografar quando tu se sente criativo, quando tu tá bem disposto, né? Como eu disse, viver da vontade de fazer algo, isso te impossibilita e faz com que tu viva na frustração. E gente frustrada não cria bem. Gente atolada de trabalho não cria bem. Então, quanto mais organizado o teu tempo for, quanto mais a tua pauta tiver em dia, mais tempo tu vai ter para fazer as coisas com a mente livre, porque tu sabe que boa parte dos teus processos estão funcionando, tuas entregas estão em dia e tu vai conseguir com certeza ter uma rotina que te possibilita fazer coisas diferentes. Então, quando tu cria blocos de tempos claros, né, ou quando tu tem uma rotina mínima, tu vai saber que na segunda tu faz tal coisa, na terça tu faz outra. Isso dá liberdade para tua cabeça focar naquilo que realmente importa e criar com muito mais facilidade, com muito mais liberdade, né? Eu vou te dar um exemplo pessoal. Hoje a minha rotina funciona da seguinte forma: às 6 da manhã eu vou na academia, depois da academia eu volto, tomo meu café, me arrumo e vou trabalhar. E eu sei que pela manhã, por eu ser uma pessoa mais matinal, eu funciono melhor de manhã, eu deixo pra fazer coisas mais analíticas ou coisas que me deixam mais sem energia, digamos assim, ou que exigem mais da minha energia, né? Então, de manhã eu atendo cliente, faço contratos, analiso, né, as pendências que eu tenho para fazer durante a semana. Consigo também organizar, né, a agenda e a pauta do meu time, que hoje eu faço essa gestão. E à tarde eu faço coisas que me tomam mais tempo, né? Por a tarde ser mais longa, eu acabo fazendo revisão de edição, ou planejamento de conteúdo, mood boards, pré-produções de projetos.
Então eu separo os meus tempos dessa forma. E é óbvio que a fotografia, nem todo dia o meu dia é igual. Às vezes eu tenho uma captação no meio da semana, ou no final de semana, ou no meio da manhã, no meio da tarde, ou o dia inteiro. Então é óbvio que eu consigo ter flexibilidade para essas coisas e eu vou acabar mudando um pouco, adaptando a minha rotina para conseguir fazer as outras coisas que eu tenho para fazer. E também quando a gente trabalha assim com tempo, com bloco de tempo, né, ou uma agenda bem feita, a gente sabe que, por exemplo, eu tenho uma captação agendada para tal dia. Então eu sei o que eu preciso adiantar até aquele dia para não me gerar demandas acumuladas ou eu não atrasar nada. Então, trabalhando assim, a gente consegue entender melhor como que a gente vai entregar ou como a gente vai fazer aquela pauta para que ela seja entregue na data que foi combinada sem gerar um acúmulo, um estresse e aquele caos que particularmente eu odeio. E uma das coisas que para mim foi muito importante entender, porque antes eu tinha um pouco daquela ideia do eu posso fazer meus próprios horários, eu posso viver como eu quiser, porque meu trabalho eu não preciso estar o tempo todo ali na frente do computador ou fazer do jeito que tem que ser feito, porque eu tenho um trabalho diferente, eu faço meus próprios horários. E, gente, outra baboseira, né, que a gente fala aí quando a gente é amador. Mas hoje eu entendo que não tem a mínima possibilidade de eu sair do meio do meu expediente, ou sei lá, às 3 da tarde para ir treinar, ou às 10 da manhã para ir, sei lá, fazer alguma coisa fútil, porque eu realmente hoje eu levo muito a sério a minha empresa. Eu entendo que a fotografia não é um hobby meu, eu vivo disso, é meu negócio, é minha empresa, então não existe a mínima possibilidade de eu sair para fazer uma coisa que eu poderia fazer fora de horário comercial ou fazer em outro horário. É claro que se tiver uma coisa que eu só consigo fazer naquele horário, tipo uma consulta médica, é óbvio que eu vou fazer, mas agora eu sair no meio da tarde, porque não quis ir treinar de manhã, vou sair no meio da tarde pra treinar, vou sair no meio da manhã pra treinar. Não, eu vou ir à noite, que seja o meu tempo livre, porque eu não priorizei aquilo. Então, é uma forma de entender que o meu tempo de trabalho, ele não é negociável, sabe? Eu acho que a gente tem que entender isso. A gente tem uma empresa, a gente precisa lidar isso como um negócio. E, no meu caso, também é uma questão de cultura. Eu trabalho com colaboradores, a gente tem uma equipe legal hoje, e eu não quero ter esse tipo de cultura na minha empresa, onde eu saio a hora que eu quiser pra ir fazer uma coisa que eu poderia fazer em outro horário, sabe? Eu acredito muito na liderança, por exemplo, então eu não vou acabar fazendo alguma coisa que vai influenciar de uma maneira negativa, sabe? Só porque, sou a dona da empresa, vou viver a vida que eu gostaria de viver. Eu acho que vai chegar um momento que talvez eu possa fazer isso, mas ainda não é. Comparado a onde eu quero chegar, eu acho que ainda não é o momento disso acontecer. Levo o meu trabalho, a minha agenda muito a sério. Eu entendo que existem clientes que confiaram em mim, que estão esperando que eu cumpra o meu papel, que eu entregue dentro do prazo e da melhor forma possível. Não sei, gente, pra mim é uma coisa meio lógica, assim. Tu tem uma empresa, tu tem que levá-la a sério, tu tem que ter processos, tu tem que saber seguir isso bem certo, tu não pode querer, sei lá, vamos supor, vou delegar agora tudo que eu faço e deixe que a pessoa faça do jeito que ela quer fazer. Não, tu ainda vai ser um gestor, um líder de alguma forma, que tu vai precisar conduzir as coisas, que elas sejam feitas da melhor forma possível, então tu precisa ser um exemplo desse caso. Então, na minha perspectiva, não existe a menor possibilidade de eu sair no meio da tarde para fazer uma coisa inútil. Não inútil, mas que poderia ter sido feita em outro horário, né? Então, essa é uma questão, assim, que eu considero um traço que eu poderia dizer que é um traço tóxico, mas não é, porque é uma coisa que faz a gente crescer, então não é tóxico, é aquilo que faz a gente progredir e ir pra frente, tira da gente da nossa zona de conforto, então isso é uma coisa que na minha perspectiva faz muito sentido. E quando tu começar a olhar teu negócio desse jeito, vai dar muito certo. Antes eu não tinha um horário pra editar, não tinha horário pra fazer nada. Fazia quando eu queria. Eu sempre pensava assim, desde que eu entregue no prazo, tudo bem, não importa o que eu faço antes. E se tu parar pra pensar, isso dá certo até certo ponto, porque às vezes, sei lá, vamos supor, tu tá sempre querendo fazer as coisas quando tu tá com vontade. E aí tu nunca tá com vontade, porque a tua vontade é, sei lá, ficar o dia inteiro sentado com a bunda na frente do sofá. Quem não tem essa vontade, né? Então, tu depender de vontade, tu vai acabar se obrigando a fazer, porque tu tá um dia de entregar aquilo, 2 dias de entregar aquilo, então tu vai fazer correndo, tu vai fazer frustrado, não vai ficar do jeito que tu queria, talvez tu vai ter que entregar no improviso pra cumprir um prazo e vai ficar horrível, vai ficar feio e não vai acompanhar aquilo que tu considera criativo, então tu entende que tudo aquilo que tu priorizou, porque tu queria uma rotina que te fizesse criativo, no fim das contas só vai te dar mais frustração e vai fazer com que tu seja menos criativo. Não faz sentido viver no improviso e viver no caos, sabe? Tu tem que fazer o que tem que ser feito e quando tu tem espaço pra fazer isso, tu vai conseguir fazer bem feito. Se tu não tiver espaço, tu vai fazer improvisado.
Então, essa questão de ter tempo e criar e não ter rotina não funciona para o artista é uma grande mentira. E na maioria das vezes é usado por gente indisciplinada e irresponsável. E é isso, gente. Eu costumo sempre pensar nisso e eu digo uma coisa pra vocês: ser chato é ser livre. Já diria o nosso livro, né? Roube como um artista. Então, seja chato, seja uma pessoa considerado chato, né? E eu confesso que eu sinto até um pouco de preconceito de um certo tipo de pessoa que se rotula artista, né? Que é normalmente essas pessoas que se vestem de um jeito específico, que vivem a vida de um jeito específico, que criam de um jeito específico, e todo mundo que faz diferente disso, talvez muitas vezes eu me sinto julgada por elas, porque parece que eu não sou tão criativa quanto elas, porque eu não vivo nessa estética, nessa vibe, desse jeito. E na minha perspectiva, esse tipo de rotina e de lifestyle não faz parte de quem eu sou, não faz parte da minha personalidade. E eu acho que, apesar disso, e mesmo sendo assim, eu consigo criar muito bem, consigo ser uma pessoa super criativa. Mas por muitas vezes eu já me senti meio julgada, assim, eu acho que tem esse complexo aí de superioridade dessa galera. Confesso, tô aqui um desabafo sincero com vocês. Eu acho que uma pessoa, ela é avaliada pelos frutos que ela dá. Então, se a tua rotina, se o teu jeito, teu lifestyle funciona e dá frutos desse jeito, parabéns. A minha rotina, ela dá frutos e funciona de outro jeito, e parabéns também. Eu acho que é sobre isso, sabe? Eu acho que é sobre a gente, né? E nós, enquanto artistas, a gente poder criar do jeito que a gente quer e consegue fazer, mas sem que isso seja um caos e, ao mesmo tempo, quebre fluxo, atrapalhe, e é isso. É um dos assuntos que eu gosto muito de falar. Rotina é uma das coisas que quem me conhece de perto sabe que eu odiava, que eu era contra, mas a partir do momento em que eu entendi que é o que me dá previsibilidade, me dá liberdade, me dá paz de espírito, paz mental, isso mudou a minha vida, mudou o meu trabalho e mudou a forma que eu vejo a arte e a minha forma de criar. E quando tu tem tempo, tu abre espaço pra fazer coisas que antes tu não conseguia fazer, que é ter um tempo livre, ter um dia de folga, ler um livro, assistir filmes ou fazer um passeio em algum lugar. Essas são coisas que nos inspiram de verdade, né? A gente ficar preso no nosso caos não faz a gente ser criativo. A gente vai depender de uma ou duas inspirações que vêm a cada não sei quanto tempo. Mas quando a gente tem a mente livre para fazer coisas que a gente de fato gosta e coisas que são prazerosas porque elas não são compromissos, né? Eu acho que isso funciona super bem. E no fim das contas, ser criativo não é esperar a inspiração cair do céu, mas é dar e criar oportunidades para ela aparecer. E é isso, gente. Eu espero muito que tu tenha gostado. Se tu gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no meu canal, dá um like, por favor, e me diz nos comentários os próximos vídeos que vocês querem saber. Isso é uma coisa que eu espero muito ouvir de vocês, essa troca, assim, sincera, pra gente poder trazer novos vídeos legais aqui. E é isso. Espero muito que tu tenha gostado. Um beijo. Aqui na descrição eu deixei link de alguns equipamentos que eu uso, que eu indico. Vocês sempre perguntam pra mim, então eu acabei deixando aqui embaixo. E também vou deixar o link do meu mood board, que eu montei um modelo de mood totalmente gratuito para vocês poderem baixar e usar nos trabalhos de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.